O Grande Conflito. Capítulo 12. Os Nobres da França. O protesto de Espira e a Confissão de Augsburgo, que assinalaram a vitória da Reforma na Alemanha, foram seguidos de anos de conflitos e trevas. Enfraquecido por divisões entre seus mantenedores, atacado por poderosos inimigos, o protestantismo parecia destinado a ser totalmente destruído. Milhares selaram seu testemunho com o próprio sangue. Irrompeu a Guerra Civil. A causa protestante foi traída por um de seus principais adeptos. Os mais nobres dos príncipes reformados caíram nas mãos do imperador e foram, de cidade em cidade, arrastados como cativos. Mas, no momento de seu triunfo aparente, foi o imperador afligido com a derrota. Viu a presa arrancada ao seu poder, sendo, por fim, obrigado a conceder tolerância às doutrinas cuja destruição fora o anelo de sua vida. Pusera em risco o reino, seus tesouros e a própria vida, no intuito de esmagar a heresia. Vi agora os exércitos assolados pelas batalhas, os tesouros exauridos, seus muitos reinos ameaçados de revolta, enquanto, por toda parte, a fé que em vão se esforçara por suprimir, estava a estender-se. Carlos V estivera a batalhar contra o poder onipotente. Deus dissera, haja luz, mas o imperador havia procurado perpetuar as trevas. Falhara o seu propósito, e prematuramente envelhecido e consumido pela longa luta, abdicou o trono e sepultou-se em um claustro. Na Suíça, como na Alemanha, houve para a reforma dias tenebrosos. Ao mesmo tempo em que muitos cantões aceitaram a fé reformada, outros se apegaram com cega persistência ao credo de Roma. Sua perseguição aos que desejavam receber a verdade, deu finalmente origem à Guerra Civil. Zwinglio, e muitos que a ele se haviam unido na reforma, caíram no campo de sangue de Capel. O Ecolampadius, vencido por estes terríveis desastres, morreu logo depois. Roma estava triunfante, e em muitos lugares parecia prestes a recobrar tudo o que perderá. Mas aquele cujos conselhos são desde a eternidade, não abandonara sua causa nem seu povo. Sua mão lhes traria o livramento. Suscitara em outros países obreiros para levar avante a reforma. Em França, antes que o nome de Lutero fosse ouvido como reformador, já o dia começara a raiar. Um dos primeiros a receber a luz foi o idoso Lefebvre, homem de extenso saber, professor na Universidade de Paris e sincero e zeloso romanista. Em suas pesquisas SAS da literatura antiga, sua atenção foi dirigida para a escritura, e introduziu o estudo desta entre os seus alunos. Lefebvre era entusiasta adorador dos santos, e empreendera a preparação de uma história dos santos e mártires, como a apresentam as lendas da Igreja. Era esta uma obra que implicava grande trabalho, entretanto, ia ele bem adiantado na obra, quando, julgando que pode ir a obter proveitoso auxílio da Escritura Sagrada, começou o estudo desta com esse objetivo. Ali encontrou na verdade referência a santos, mas não idênticas às que figuravam no calendário romano. Um caudal de luz divina irrompeu-lhe no espírito. Com espanto e desgosto abandonou a tarefa a que se propusera, e dedicou-se à palavra de Deus. Pôs-se logo a ensinar as preciosas verdades que nela descobrira. Em 1512, antes que Lutero ou Zwinglio houvessem iniciado a obra da reforma, Lefebvre escreveu, é Deus que dá pela fé a justiça que somente pela graça justifica para a vida eterna. Vili, tratando dos mistérios da redenção, exclamou, que indizível grandeza há daquela permuta! É condenado aquele que não tem pecado, e o que é culpado fica livre. O bem-aventurado suporta a maldição, e o maldito recebe a bênção. A vida morre e os mortos vivem. A glória é submersa em trevas, e é revestido de glória aquele que nada conhecia além da confusão de rosto. De Albigné. E ao mesmo tempo em que ensinava a pertencer unicamente a Deus a glória da salvação, declarava também que pertence ao homem o dever de obediência. Se és membro da Igreja de Cristo, dizia ele, és membro de seu corpo. Se és de seu corpo, então estás cheio da natureza divina. Se tão somente pudessem os homens chegar à compreensão deste privilégio, quão pura, casta e santamente viveriam, e quão desprezível considerariam toda a glória deste mundo, quando comparada com a glória interior, glória que o olho carnal não pode ver. De Albigné. Houve entre os discípulos de Lefebvre alguns que avidamente lhe ouviam as palavras, e que muito tempo depois que a voz do mestre silenciasse, deveriam continuar a anunciar a verdade. Um destes foi Guilherme Farel. Filho de pais piedosos e ensinado a aceitar com fé implícita os ensinos da Igreja, poderia com o apóstolo Paulo ter declarado com respeito a si mesmo, conforme a mais severa seita da nossa religião vive fariseu. Atos 26, verso 5. Como devoto romanista, ardia em zelo para destruir a todos os que ousassem opor-se à Igreja.
Eu rangia os dentes qual lobo furioso, declarou ele mais tarde referindo-se a esse período de sua vida, quando ouvia alguém falar contra o Papa. Vi-lhe, fora incansável na adoração dos santos, percorrendo em companhia de Lefebvre as igrejas de Paris, adorando nos altares, e com dádivas adornando os santos relicários. Mas estas observâncias não podiam trazer paz à alma. Fortalecia-se nele a convicção do pecado, a qual todos os atos de penitência que praticava não conseguiam banir. Como se fora a voz do céu, escutou as palavras do reformador: a salvação é de graça. O inocente é condenado, e o criminoso absolvido. É unicamente a cruz de Cristo que abre as portas do céu e fecha as do inferno. Vi-lhe. Farel aceitou alegremente a verdade. Por uma conversão semelhante à de Paulo, tornou do cativeiro da tradição a liberdade dos filhos de Deus. Em vez de ter o coração assassino de um lobo devorador, voltou tranquilamente, qual cordeiro manso e inofensivo, tendo o coração de todo desviado do Papa, e entregue a Jesus Cristo. De Albigné. Enquanto Lefebvre continuava a propagar a luz entre seus discípulos, Farel, tão zeloso na causa de Cristo como fora na do Papa, saiu para anunciar a verdade em público. Um dignitário da igreja, o bispo de Meaux, logo depois a ele se uniu. Outros ensinadores, notáveis por sua habilidade e saber, uniram-se à proclamação do Evangelho, conquistando adeptos entre todas as classes, desde os lares dos artífices e camponeses até ao Palácio Real. A irmã de Francisco I, o monarca reinante de então, aceitou a fé reformada. O próprio rei e a rainha-mãe pareceram por algum tempo considerá-la com benevolência, e com grandes esperanças os reformadores aguardaram o futuro em que a França seria ganha para o Evangelho. Suas esperanças, porém, não deveriam realizar-se. Provações e perseguições estavam reservadas aos discípulos de Cristo. Isto, entretanto, foi misericordiosamente velado a seus olhos. Houve um tempo de paz, para que pudessem ganhar forças a fim de enfrentar a tempestade, e a reforma fez rápidos progressos. O bispo de Meaux trabalhou zelosamente em sua própria diocese para instruir tanto o clero como o povo. Removiam-se padres ignorantes e imorais e tanto quanto possível, eram substituídos por homens de saber e piedade. O bispo desejava grandemente que seu povo, por si mesmo, tivesse acesso à palavra de Deus, e isto foi logo cumprido. Lefebvre empreendeu a tradução do Novo Testamento, e ao mesmo tempo em que a Bíblia alemã de Lutero saía do prelo em Wittenberg, era publicado o Novo Testamento em francês, em Meaux. O bispo não poupou esforços ou gastos a fim de disseminá-la em suas paróquias, e breve os camponeses de Meaux estavam de posse das Santas Escrituras. Assim como os viajantes que perecem à sede acolhem com alegria uma fonte de água viva, assim receberam aquelas almas a mensagem do céu. Trabalhadores no campo, artífices nas oficinas, suavizavam a labuta diária conversando acerca das preciosas verdades da Bíblia. À noite, em vez de se dirigirem para as tabernas, congregavam-se nas casas uns dos outros para ler a palavra de Deus, e unir-se em oração e louvor. Grande mudança logo se manifestou nessas comunidades. Posto que pertencessem à mais humilde classe, camponeses indoutos e de rudes trabalhos que eram, viu-se em sua vida o poder reformador e enobrecedor da graça divina. Humildes, amorosos e santos, mantiveram-se como testemunhas do que o Evangelho efetuará pelos que o recebem com sinceridade. A luz acendida em Meaux derramou seus raios ao longe. Aumentava todos os dias o número de conversos. O rancor da hierarquia foi por algum tempo contido pelo rei, que desprezava o acanhado fanatismo dos monges, mas os chefes papais prevaleceram finalmente. Ateou-se então a fogueira. O bispo de Meaux, forçado a escolher entre a fogueira e a retratação, aceitou o caminho mais fácil, mas apesar da queda do chefe, o rebanho permaneceu firme. Muitos testificaram da verdade entre as chamas. Por sua coragem e fidelidade na tortura, esses humildes cristãos falaram a milhares que em dias de paz, nunca tinham ouvido seu testemunho. Não foram somente os humildes e os pobres que entre sofrimento e escárnio, ousaram dar testemunho de Cristo. Nos salões senhoriais do castelo e do palácio, houve almas régias por quem a verdade era mais apreciada do que a riqueza, posição social ou mesmo a vida. As armaduras reais ocultavam o espírito mais sobranceiro e resoluto do que o faziam as vestes e a mitra do bispo. Luís de Berquim era de nascimento nobre, cavalheiro bravo e cortês, dedicado ao estudo, polido nas maneiras e de moral irrepreensível. Ele era de certo escritor, fiel seguidor das ordenanças papais, e grande ouvinte de missas e sermões, e a coroar todas as demais virtudes, tinha pelo luteranismo aversão especial. Mas, semelhante a tantos outros guiado providencialmente à Escritura, maravilhou-se de encontrar ali, não as doutrinas de Roma mas as de Lutero. Vi-lhe.
Desde então se entregou com devotamento completo à causa do Evangelho. Como o mais douto dos nobres da França, seu gênio e eloquência, sua coragem indomável e heróico zelo, assim como sua influência na corte, pois era favorito do rei, faziam com que fosse considerado por muitos como destinado a ser o reformador de seu país. Disse Beza, Berquim teria sido um segundo Lutero, caso houvesse encontrado em Francisco I um segundo eleitor. É pior do que Lutero, exclamavam os romanistas. Mais temido era ele, na verdade, pelos romanistas da França. Arrojaram-no à prisão como herege, mas foi posto em liberdade pelo rei. Durante anos manteve a luta. Francisco, claudicando entre Roma e a Reforma, alternadamente tolerava e restringia o zelo feroz dos monges. Berquim foi 3 vezes preso pelas autoridades papais, apenas para ser liberto pelo monarca que, admirando-lhe o gênio e nobreza de caráter, recusou sacrificá-lo à maldade do clero. Foi Berquim repetidas vezes avisado do perigo que o ameaçava na França, e com ele instou-se para que seguisse os passos dos que haviam encontrado segurança no exílio voluntário. O tímido Erasmo, subserviente às circunstâncias de seu tempo, e a quem, com todo o esplendor de sua erudição, faltava aquela grandeza moral que mantém a vida e a honra a serviço da verdade, escreveu a Berquim: pede para seres enviado como embaixador a algum país estrangeiro, vai viajar na Alemanha. Conheces Beda e outros como ele, é um monstro de 1000 cabeças, lançando veneno por todos os lados. Teus inimigos se contam por legiões. Fosse a tua causa melhor do que a de Jesus Cristo, e não te deixariam ir antes de te haverem miseravelmente destruído. Não confies muito na proteção do rei. Seja como for, não me comprometas com a faculdade de teologia. Vili. Mas intensificando-se os perigos, o zelo de Berquim apenas se tornou mais forte. Assim, longe de adotar o expediente egoísta sugerido por Erasmo, decidiu-se a medidas ainda mais ousadas. Não somente permaneceria na defesa da verdade, mas atacaria o erro. A acusação de heresia que os romanistas estavam procurando firmar contra ele, volvê-la-ia contra eles próprios. Os mais ativos e cruéis de seus oponentes eram os ilustrados doutores e monges do Departamento Teológico da Grande Universidade de Paris, uma das mais elevadas autoridades eclesiásticas tanto da cidade como da nação. Dos escritos desses doutores, Berquim tirou 12 proposições que publicamente declarou em oposição à Bíblia e heréticas, e apelou para o rei no sentido de agir como juiz na controvérsia. Não repugnando ao monarca pôr em contraste a força e agudeza dos campeões rivais, e contente com a oportunidade de humilhar o orgulho dos altivos monges, mandou aos romanistas que defendessem sua causa pela escritura sagrada. Esta arma, bem o sabiam, pouco lhes adiantaria. A prisão, a tortura e a fogueira eram as armas que melhor sabiam manejar. Agora a situação estava invertida, e viam-se prestes a cair no fosso em que haviam esperado submergir Berquim. Perplexos, procuravam em torno um meio de escape. Exatamente por este tempo uma imagem da Virgem apareceu mutilada na esquina de uma das ruas. Houve grande agitação na cidade. Multidões de pessoas se ajuntaram no local com expressões de lamento e indignação. O rei também ficou profundamente abalado. Ali estava uma circunstância de que os monges se poderiam valer, e apressaram-se em aproveitar-se dela. São estes os frutos das doutrinas de Berquim, exclamavam. Tudo está a ponto de ser subvertido, religião, leis, o próprio trono, por esta conspiração luterana. Vili. De novo foi preso Berquim. O rei saiu de Paris, e os monges ficaram assim livres para agir à vontade. O reformador foi julgado e condenado à morte, e receosos de que Francisco mesmo então se interpusesse para salvá-lo, a sentença foi executada no próprio dia em que fora pronunciada. Ao meio-dia Berquim foi conduzido ao lugar fatal. Imensa multidão se reunirá para testemunhar o acontecimento, e ali estavam muitos que viram com espanto e temor, que a vítima fora escolhida dentre as melhores, mais valorosas e nobres famílias da França. Espanto, ira, escárnio e ódio figadal entenebreciam o rosto daquela multidão agitada. Mas sobre um único semblante nenhuma sombra pairava. Os pensamentos do mártir estavam longe daquela cena de tumulto, estava cônscio apenas da presença de seu senhor, o hediondo carro enlameado em que ia, o rosto carregado de seus perseguidores, a morte terrível para a qual caminhava, não os tomava ele em consideração, estava a seu lado aquele que vive e foi morto, e vivo estará para sempre, e tem as chaves da morte e do inferno. O semblante de Berquim estava radiante com a luz e paz do céu. Vestira trajes festivos, usando uma capa de veludo, um gibão de cetim e damasco, e meias douradas. História da Reforma no tempo de Calvino, de Aubigné. Ele estava para testificar de sua fé.
na presença do Rei dos Reis e do Universo que assistia à cena, e nenhum sinal de lamento lhe devia empanar a alegria. Enquanto o cortejo se movia vagarosamente através das ruas regurgitantes de gente, este notava com admiração a imperturbável paz, o alegre triunfo que trazia no olhar e porte. Ele está, diziam, como alguém que se senta num templo e medita sobre coisas santas. Vi-lhe. Junto à fogueira, Birkin esforçou-se por dirigir algumas palavras ao povo, mas os monges, temendo o resultado, começaram a gritar, e os soldados a chocar as armas, e o rumor abafou a voz do mártir. Assim, em 1529, a mais alta autoridade literária e eclesiástica da culta Paris, deu à populaça de 1793 o indigno exemplo de sufocar na forca as palavras sagradas do moribundo. Vi-lhe. Birkin foi estrangulado, e seu corpo consumido nas chamas. As notícias de sua morte causaram tristeza aos amigos da Reforma por toda a França. Mas seu exemplo não foi em vão. Estamos também prontos, disseram as testemunhas da verdade, para enfrentar com ânimo a morte, pondo nossos olhos na vida por vir. História da Reforma no tempo de Calvino, de Aubigné. Durante a perseguição em Meaux, os ensinadores da fé reformada foram proibidos de pregar, e partiram para outros campos. Lefebvre, depois de algum tempo, tomou rumo da Alemanha. Farel voltou para sua cidade natal, na França Oriental, a fim de disseminar a luz no lugar de sua infância. Já se haviam recebido notícias do que se passava em Meaux, e a verdade, por ele ensinada com destemido zelo, atraía ouvintes. Levantaram-se logo as autoridades para fazê-lo silenciar, sendo ele banido da cidade. Posto que não mais pudesse trabalhar publicamente, atravessou as planícies e aldeias, ensinando nas casas particulares, nos prados isolados, encontrando abrigo nas florestas e entre as cavernas rochosas que haviam sido sua guarida nos tempos de rapaz. Deus o estava preparando para maiores provas. Não tem faltado as cruzes, perseguições e maquinações de Satanás, de que eu estava prevenido, disse ele. São mesmo muito mais atrozes do que poderia suportar por mim mesmo, mas Deus é meu Pai. Ele me proveu e sempre há de prover-me da força que peço. De Aubigné. Como nos dias dos apóstolos, a perseguição contribuíra para maior proveito do Evangelho. Filipenses 1, verso 12. Expulsos de Paris e Meaux, os que andavam dispersos iam por toda a parte, anunciando a palavra. Atos 8, verso 4. E assim a luz teve acesso a muitas das afastadas províncias da França. Deus estava ainda a preparar obreiros para ampliar a sua causa. Em uma das escolas de Paris havia um jovem refletido, quieto, e que dava mostras de espírito robusto e penetrante, e não menos notável pela correção de vida do que pelo ardor intelectual e devoção religiosa. Seu gênio e aplicação logo fizeram o orgulho do colégio, e tinha-se como certo que João Calvino seria um dos mais hábeis e até ao próprio interior das paredes do escolasticismo e superstição em que se achava Calvino encerrado. Estremeceu ao ouvir das novas doutrinas, nada duvidando de que os hereges merecessem o fogo a que eram entregues. Contudo, sem disso se dar conta, foi posto face a face com a heresia, e obrigado a submeter à prova o poder da teologia romana no combate ao ensino protestante. Estava em Paris um primo de Calvino, que se havia unido aos reformadores. Os dois parentes muitas vezes se encontravam, e juntos discutiam as questões que estavam perturbando a cristandade. Não há senão duas espécies de religiões no mundo, dizia o protestante Olivetan. Uma é a espécie de religiões que os homens inventaram, e em todas as quais o homem se salva por cerimônias e boas obras. A outra é a religião que está revelada na Escritura Sagrada e ensina o homem a esperar pela salvação unicamente da livre graça de Deus. Não quero nenhuma das tuas novas doutrinas, exclamou Calvino. Achas que tenho vivido em erro todos os meus dias? Vi-lhe. No espírito, porém, haviam-se-lhe despertado pensamentos de que se não podia livrar de todo. Sozinho em seu quarto, ponderava as palavras do primo. Não o deixará a convicção do pecado. Via-se sem intercessor, na presença de um santo e justo juiz. A mediação dos santos, as boas obras, as cerimônias da igreja, tudo era impotente para expiar o pecado. Nada havia diante de si, além do negror do desespero eterno. Em vão os doutores da igreja se esforçavam por aliviar-lhe a infelicidade. Em vão recorria à confissão e penitência. Estas não podiam reconciliar a alma com Deus. Enquanto ainda se empenhava nessas lutas infrutíferas, Calvino, visitando casualmente uma das praças públicas, testemunhou ali a queima de um herege. Ficou deveras maravilhado ante a expressão de paz que se esboçava no semblante do mártir. Entre as torturas daquela morte cruel,
e sob a mais terrível condenação da Igreja, manifestou uma fé e coragem que o jovem estudante dolorosamente contrastou com o seu próprio desespero e escuridão, embora vivesse em estrita obediência à Igreja. Na Bíblia, sabia ele, fundamentavam os hereges a sua fé. Resolveu estudá-la e descobrir, se o pudesse, o segredo da alegria deles. Na Bíblia achou a Cristo. Ó Pai, exclamou ele, seu sacrifício apaziguou tua ira, seu sangue lavou minhas impurezas, sua cruz arrostou minha maldição, sua morte fez expiação por mim. Imaginamos para nós muitas tolices inúteis, mas tu colocaste tua palavra diante de mim como uma tocha, e tocaste meu coração, a fim de que eu abominasse todos os outros méritos com exceção dos de Jesus. Martin Calvino tinha sido educado para o sacerdócio. Quando contava apenas 12 anos de idade, foi designado para o cargo de capelão de pequena igreja, sendo-lhe pelo bispo tonsurada a cabeça, de acordo com o cânon da igreja. Não recebeu consagração, nem cumpria os deveres de sacerdote, mas tornou-se membro do clero, mantendo o título de seu ofício e recebendo um estipêndio em consideração ao mesmo. Ora, compreendendo que jamais poderia tornar-se padre, volveu por algum tempo ao estudo das leis, mas abandonou finalmente este propósito e resolveu dedicar a vida ao Evangelho. Hesitou, porém, em se fazer pregador público. Era naturalmente tímido, pesava-lhe a intuição das graves responsabilidades daquele cargo, desejando ainda dedicar-se ao estudo. Os ardorosos rogos de seus amigos, entretanto, alcançaram finalmente o seu consentimento. É maravilhoso, disse ele, que pessoa de tão humilde origem fosse exaltada a tão grande dignidade. Villi. Calmamente deu Calvino início à sua obra, e suas palavras foram como o orvalho que caía para refrigerar a terra. Deixara Paris e então se encontrava numa cidade provinciana sob a proteção da princesa Margarida, que, amando o Evangelho, estendia seu amparo aos discípulos do mesmo. Calvino era ainda jovem, de porte gentil e despretensioso. Começou o trabalho nos lares do povo. Rodeado dos membros da família, lia a Escritura e desvendava as verdades da salvação. Os que ouviam a mensagem, levavam as boas novas a outros, e logo o ensinador passou para além da cidade, as vilas e aldeias adjacentes. Encontrava ingresso tanto no castelo como na cabana e ia avante, lançando o fundamento de igrejas que deveriam dar corajoso testemunho da verdade. Decorridos alguns meses, achou-se de novo em Paris. Havia desusada agitação nas rodas dos homens ilustrados e eruditos. O estudo das línguas antigas conduzira os homens à Bíblia e muitos, cujo coração não fora tocado pelas suas verdades, discutiam-nas avidamente, dando mesmo combate aos campeões do romanismo. Calvino, se bem que fosse hábil lutador nos campos da controvérsia religiosa, tinha a cumprir uma missão mais elevada do que a daqueles teólogos ruidosos. O espírito dos homens estava agitado, e esse era o tempo para lhes desvendar a verdade. Enquanto os salões da universidade ecoavam do rumor das discussões teológicas, Calvino prosseguia de casa em casa, abrindo a Escritura ao povo, falando-lhes de Cristo, o crucificado. Na providência de Deus, Paris deveria receber outro convite para aceitar o Evangelho. Rejeitara o apelo de Lefebvre e Farel, mas de novo a mensagem deveria ser ouvida por todas as classes naquela grande capital. O rei, influenciado por considerações políticas, não tinha ainda tomado completamente sua atitude ao lado de Roma contra a Reforma. Margarida ainda se apegava à esperança de que o protestantismo triunfasse na França. Resolveu que a fé reformada fosse pregada em Paris. Durante a ausência do rei, ordenou a um ministro protestante que pregasse nas igrejas da cidade. Sendo isto proibido pelos dignitários papais, a princesa abriu as portas do palácio. Um de seus compartimentos foi improvisado em capela e anunciou-se que diariamente, em hora determinada, seria pregado um sermão, sendo o povo de todas as classes e condições convidado a comparecer. Multidões congregavam-se para assistir ao culto. Não somente a capela, mas as antecâmaras e vestíbulos regurgitavam. Milhares se reuniam todos os dias, nobres, estadistas, advogados, negociantes e artífices. O rei, em vez de proibir essas assembleias, ordenou que 2 das igrejas de Paris fossem abertas. Nunca dantes fora a cidade tão comovida pela palavra de Deus. O espírito de vida, proveniente do céu, parecia estar bafejando o povo. Temperança, pureza, ordem e trabalho estavam a tomar o lugar da embriaguez, libertinagem, contenda e ociosidade. A hierarquia, porém, não estava ociosa. O rei ainda se recusava a intervir no sentido de sustar a pregação, e aquela se volveu para a populaça. Não se poupavam meios para excitar os temores, preconceitos e fanatismo das multidões ignorantes e supersticiosas.
Entregando-se cegamente a seus falsos ensinadores, Paris, como Jerusalém na antiguidade, não conheceu o tempo de sua visitação, nem as coisas que pertenciam à sua paz. Durante 2 anos a palavra de Deus foi pregada na capital, mas ao mesmo tempo em que havia muitos que aceitavam o evangelho, a maioria das pessoas o rejeitavam. Francisco dera mostra de tolerância, meramente para servir a seus próprios propósitos, e os romanistas conseguiram readquirir a ascendência. De novo se fecharam as igrejas e ateou-se a fogueira. Calvino ainda estava em Paris, preparando-se pelo estudo, meditação e oração, para os seus futuros labores, e continuando a disseminar a luz. Finalmente, porém, firmou-se contra ele a suspeita. As autoridades resolveram levá-lo às chamas. Considerando-se seguro em sua reclusão, não tinha ideia do perigo. Quando amigos vieram precipitadamente a seu quarto com as notícias de que oficiais estavam a caminho para prendê-lo, naquele instante ouviu-se uma forte pancada na porta exterior. Não havia um momento a perder. Alguns amigos detiveram os oficiais à porta, enquanto outros ajudavam o reformador a descer por uma janela, e rapidamente saiu para os extremos da cidade. Encontrando abrigo na cabana de um trabalhador amigo da reforma, disfarçou-se nos trajes de seu hospedeiro e, levando ao ombro uma enxada, partiu em sua jornada. Viajando para o sul, encontrou novamente refúgio nos domínios de Margarida. História da Reforma no tempo de Calvino. Verdeal-Bigné. Ali por alguns meses permaneceu em segurança sob a proteção de poderosos amigos, e como dantes, empenhado no estudo. Mas seu coração estava determinado a fazer a evangelização da França, e ele não poderia ficar por muito tempo inativo. Logo que a tempestade amainou um pouco, procurou um novo campo de trabalho em Poitiers, onde havia uma universidade, e onde já as novas opiniões alcançavam aceitação. Pessoas de todas as classes ouviam alegremente o evangelho. Não havia pregação pública, mas na casa do magistrado principal, em seus próprios cômodos, e algumas vezes num jardim público, Calvino desvendava as palavras de vida eterna aos que as desejavam ouvir. Depois de algum tempo aumentando o número dos ouvintes, foi considerado mais seguro reunirem-se fora da cidade. Uma caverna ao lado de uma garganta profunda e estreita, onde árvores e pedras salientes tornavam a reclusão ainda mais completa, fora escolhida como local para as reuniões. Pequenos grupos que deixavam a cidade por estradas diferentes dirigiam-se para ali. Neste ponto isolado, a escritura era lida e explicada. Ali pela primeira vez, foi pelos protestantes da França celebrada a Ceia do Senhor. Dessa pequena igreja foram enviados vários fiéis evangelistas. Mais uma vez Calvino voltou a Paris. Mesmo então não podia abandonar a esperança de que a França, como nação, aceitasse a reforma. Encontrou, porém, fechadas para o trabalho quase todas as portas. Ensinar o evangelho era tomar o caminho direto para a fogueira, e finalmente resolveu partir para a Alemanha. Apenas deixará a França, quando irrompeu sobre os protestantes uma tempestade que certamente o teria envolvido na ruína geral, caso houvesse ele permanecido. Os reformadores franceses, ansiosos por ver seu país acompanhar a Alemanha e a Suíça, decidiram-se a desferir contra a superstição de Roma um golpe audaz, que despertaria a nação inteira. De conformidade com isto, em uma noite foram afixados por toda a França cartazes que atacavam a missa. Em vez de promover a reforma, este movimento zeloso, mas mal interpretado, acarretou ruína, não somente para seus propagadores, mas também para os amigos da fé reformada na França inteira. Deu aos romanistas o que havia muito desejavam, um pretexto para pedirem a destruição completa dos hereges como agitadores perigosos à estabilidade do trono e da paz da nação. Por alguma mão secreta, se há de um amigo imprudente, ou há de um ardiloso adversário, nunca se soube, um dos cartazes foi colocado à porta do quarto particular do rei. O monarca encheu-se de horror. Naquele papel eram atacadas sem reserva superstições que haviam recebido a veneração dos séculos. E a audácia sem precedentes de introduzir à presença real estas afirmações claras e surpreendentes, suscitou a ira do rei. Em espanto ficou ele por um pouco de tempo a tremer e com a voz embargada. Então sua raiva encontrou expressão nestas terríveis palavras: sejam sem distinção agarrados todos os que são suspeitos de luteranismo. Exterminá-los-ei a todos. Estava lançada a sorte. O rei se decidirá a pôr-se completamente do lado de Roma. De pronto foram tomadas medidas para a prisão de todos os luteranos em Paris. Um pobre artífice, adepto da fé reformada, que se havia acostumado a convocar os crentes para suas assembleias secretas, foi agarrado e, sob a ameaça de morte instantânea na fogueira, ordenou-se-lhe conduzir o emissário papal à casa de todos os protestantes na cidade.
Ele estremeceu de horror ante a vil proposta, mas finalmente o medo das chamas prevaleceu, e concordou em se fazer traidor dos irmãos. Precedido da hóstia e rodeado de um séquito de padres, incensadores, monges e soldados, Morin, agente policial do rei, com o traidor, vagarosa e silenciosamente passaram pelas ruas da cidade. Aquela demonstração era ostensivamente em honra ao Santo Sacramento, um ato de expiação pelo insulto feito pelos protestantes à missa. Mas por sob aquele espetáculo escondia-se um propósito mortal. Chegado defronte da casa de um luterano, o traidor fazia um sinal, mas nenhuma palavra era proferida. O cortejo fazia alto, entravam na casa, a família era arrastada e acorrentada, e o terrível séquito prosseguia em procura de novas vítimas. Não poupavam casa, grande ou pequena, nem mesmo os colégios da Universidade de Paris. Morin fez abalar toda a cidade. Era o reinado do terror, história da reforma no tempo de Calvino, de D'Albigné. As vítimas foram mortas com tortura cruel, sendo ordenado especialmente que o fogo fosse abaixado, a fim de prolongar-lhes a agonia. Morreram, porém, como vencedores. Sua constância foi inabalável e imperturbada sua paz. Os perseguidores, impotentes para abalar-lhes a inflexível firmeza, sentiram-se derrotados. Os cadafalsos foram distribuídos por todos os bairros de Paris, e as fogueiras arderam durante dias sucessivos, no intuito de, espalhando as execuções, espalhar o terror da heresia. A vantagem, entretanto, ficou afinal com o Evangelho. Toda Paris habilitou-se a ver que espécie de homens as novas opiniões produziram. Não havia púlpito como a fogueira do mártir. A serena alegria que iluminava o rosto daqueles homens ao se encaminharem para o lugar da execução, seu heroísmo estando eles entre as chamas atrozes, seu meigo perdão às injúrias, em não poucos casos transformavam a cólera em piedade e ódio em amor, pleiteando com irresistível eloquência em prol do Evangelho. Vili! Os padres, dispostos a conservar em seu auge a fúria popular, faziam circular as mais terríveis acusações contra os protestantes. Eram acusados de conspirar para o massacre dos católicos, subverter o governo e assassinar o rei. Nenhuma sombra sequer de provas podiam aduzir em apoio das alegações. No entanto, aquelas profecias de males deveriam ter cumprimento, sob circunstâncias porém muito diversas e por causas de caráter oposto. As crueldades que foram pelos católicos infligidas aos inocentes protestantes, acumularam um peso de retribuições e séculos depois, ocasionaram a mesma sorte que eles haviam predito estar iminente sobre o rei, seu governo e seus súditos, mas produziram-na os incrédulos e os próprios romanistas. Não foi o estabelecimento do protestantismo, mas sim a sua supressão que 300 anos mais tarde, deveria trazer sobre a França essas horrendas calamidades. Suspeita, desconfiança e terror invadiam agora todas as classes da sociedade. Entre o alarma geral, viu-se quão profundamente o ensino luterano se havia apoderado do espírito dos homens que mais se distinguiam pela educação, influência e excelência de caráter. Cargos de confiança e honra foram subitamente encontrados vagos. Artífices, impressores, estudantes, professores das universidades, autores e mesmo cortesãos, desapareceram. Centenas fugiram de Paris, constituindo-se voluntariamente exilados de sua terra natal, dando assim em muitos casos a primeira demonstração de que favoreciam a fé reformada. Os romanistas olharam em redor de si com espanto, ao pensar nos hereges que, sem o suspeitarem, haviam sido tolerados entre eles. Sua raiva foi descarregada nas multidões de vítimas mais humildes que estavam a seu alcance. As prisões ficaram repletas e o próprio ar parecia obscurecido com o fumo de fogueiras a arder, acesas para os que professavam o Evangelho. Francisco I tinha se gloriado de ser o dirigente no grande movimento em prol do renascimento do saber que assinalou o início do século XVI. Deleitara-se em reunir em sua corte homens de letras de todos os países. A seu amor ao saber e a seu desprezo pela ignorância e superstição dos monges deveu-se, em parte ao menos, grau de tolerância que fora concedido à reforma. Mas, inspirado pelo zelo de suprimir a heresia, este patrono do saber promulgou um edito declarando abolida a imprensa em toda a França. Francisco I apresenta um exemplo entre muitos registrados, os quais mostram que a cultura intelectual não é salvaguarda contra a intolerância e perseguição religiosas. A França, mediante cerimônia solene e pública, deveria entregar-se completamente à destruição do protestantismo. Os padres exigiram que a afronta feita aos altos céus, com a condenação da missa, fosse expiada com sangue, e que o rei, em favor de seu povo, desse publicamente sua sanção à medonha obra. O dia 21 de janeiro de 1535 foi marcado para a terrível cerimônia.
Haviam sido suscitados os supersticiosos temores e ódio fanático da nação inteira. Paris estava repleta de multidões que de todos os territórios circunjacentes enchiam suas ruas. Deveria iniciar-se o dia por meio de uma vasta e imponente procissão. Das casas ao longo do itinerário pendiam panos de luto, e erguiam-se altares a intervalos. Diante de cada porta havia uma tocha acesa em honra ao Santo Sacramento. Antes de raiar o dia formou-se a procissão no Palácio do Rei. Primeiramente vinham as bandeiras e cruzes das várias paróquias, a seguir apareciam os cidadãos caminhando 2 a 2 e levando tochas. Vinham então as 4 ordens de frades cada qual em seus trajes peculiares. Seguia a vasta coleção de famosas relíquias. Após cavalgavam senhorilmente eclesiásticos em suas vestes de púrpura e escarlate, e com adornos de joias, uma exibição magnífica e resplandecente. A hóstia era levada pelo bispo de Paris, sob magnificente palio, carregado por 4 príncipes de sangue. Em seguida a hóstia caminhava ao rei. Francisco I, naquele dia, não levava coroa, nem vestes de estado. Com a cabeça descoberta, olhos fixos no chão, na mão um círio aceso, o rei da França aparecia em caráter de penitente. Vili! Em cada altar ele se curvava em humilhação, não pelos vícios que lhe aviltavam a alma, nem pelo sangue inocente que lhe manchava as mãos, mas pelo pecado mortal de seus súditos que tinham ousado condenar a missa. Seguindo-se a ele vinham a rainha e os dignitários do estado caminhando também 2 a 2, cada um com uma tocha acesa. Como parte das cerimônias do dia, o próprio monarca discursou aos altos oficiais do reino no grande salão do palácio do bispo. Com semblante triste apareceu perante eles, e com palavras de eloquência comovedora deplorou o crime, a blasfêmia, o tempo de tristeza e desgraça que sobrevieram à nação. E apelou para todo súdito leal a que auxiliasse na extirpação da pestilente heresia que ameaçava de ruína a França. Tão verdadeiramente, senhores, como eu sou vosso rei, disse ele, se eu soubesse estar um dos meus próprios membros manchado ou infectado com esta detestável podridão, eu o daria para que vós o cortasseis. E demais, se visse um de meus filhos contaminado por ela, não o pouparia. Eu mesmo o entregaria e sacrificaria a Deus. As lágrimas abafaram-lhe as palavras, e toda a assembleia chorou, exclamando em uníssono, viveremos e morreremos pela religião católica. De Albigné. Terríveis se tornaram as trevas da nação que rejeitara a luz da verdade. A graça que traz a salvação havia aparecido, mas a França, depois de lhe contemplar o poder e santidade, depois de milhares terem sido atraídos por sua divina beleza, depois de cidades e aldeias terem sido iluminadas por seu fulgor, desviou-se, preferindo as trevas à luz. Haviam repudiado o dom celestial quando este lhes foi oferecido. Tinham chamado ao mal bem, e ao bem mal, até serem vítimas voluntárias do próprio engano. Agora, ainda que efetivamente crescem que perseguindo ao povo de Deus estavam fazendo a obra divina, sua sinceridade não os inocentava. A luz que os teria salvo do engano, da mancha de sua alma pelo crime de sangue, haviam-na voluntariamente rejeitado. O juramento solene para extirpar a heresia foi feito na grande catedral, onde, quase 3 séculos mais tarde, a deusa da razão deveria ser entronizada por uma nação que se tinha esquecido do Deus vivo. Novamente se formou a procissão, e os representantes da França aprestaram-se a iniciar a obra que haviam jurado fazer. A pequenas distâncias haviam-se erigido cadafalsos, nos quais certos cristãos protestantes deveriam ser queimados vivos, e arranjaram para que as fogueiras fossem acesas no momento em que o rei se aproximasse e a procissão fizesse alto para testemunhar a execução. Vili! As minúcias das torturas suportadas por aquelas testemunhas de Cristo são demasiado dilacerantes para serem descritas. Não houve, porém, vacilação por parte das vítimas. Exigindo-se-lhes retratar-se, um respondeu, creio unicamente no que os profetas e apóstolos anteriormente pregaram, e no que creu toda a multidão dos santos. Minha fé tem uma confiança em Deus que resistirá a todos os poderes do inferno. História da Reforma no tempo de Calvino, de Albigné. Repetidas vezes a procissão fazia alto nos lugares de tortura. Atingindo seu ponto de partida no Palácio Real, a multidão dispersou-se, e o rei e os prelados retiraram-se, satisfeitos com as realizações do dia, e exprimindo o desejo de que a obra, ora iniciada, continuasse até a completa destruição da heresia. O Evangelho da Paz que a França rejeitara havia de ser efetivamente desarraigado, e terríveis seriam os resultados. No dia 21 de janeiro de 1793, a 258 anos do próprio dia em que a França se entregará inteiramente à perseguição dos reformados reis, passou pelas ruas de Paris outra procissão, com um intuito muito diferente. De novo era o rei a figura principal,
Novamente havia tumultos e aclamações. Repetiu-se o clamor pedindo mais vítimas, reergueram-se negros cadafalsos, e de novo encerraram-se as cenas do dia com horríveis execuções. Luís XVI, lutando de mãos com seus carcereiros e executores, era arrastado para o cepo e ali seguro violentamente até cair o machado e sua decepada cabeça rolar no tablado. Vili! E não foi o rei a única vítima. Perto do mesmo local 2.800 seres humanos pereceram pela guilhotina durante os sanguinários dias do reinado do terror. Muito tempo antes da perseguição provocada pelos cartazes, o ousado e ardoroso Farel fora obrigado a fugir da terra de seu nascimento. Seguiu para a Suíça e, mediante seus labores secundando a obra de Zwinglio, auxiliou a fazer pender a balança a favor da reforma. Seus últimos anos deveriam ser ali despendidos, todavia continuou a exercer decidida influência sobre a reforma na França. Durante os primeiros anos de exílio, seus esforços foram especialmente dirigidos no sentido de propagar o Evangelho em seu país natal. Empregou tempo considerável com a pregação entre seus compatriotas próximo da fronteira, onde com incansável vigilância, observava o conflito e auxiliava com suas palavras de animação e conselho. Com o auxílio de outros exilados, os escritos dos reformadores alemães foram traduzidos para a língua francesa, juntamente com a Bíblia em francês, impressos em grande quantidade. Por colportores foram estas obras extensamente vendidas na França. Eram fornecidas aos colportores por um preço baixo, e assim os lucros do trabalho os habilitavam a continuar. Farel entrou para o seu trabalho na Suíça com as humildes vestes de mestre-escola. Dirigindo-se a uma paróquia afastada, dedicou-se à instrução das crianças. Além das matérias usuais de ensino, cautelosamente introduziu as verdades da Escritura, esperando atingir os pais mediante as crianças. Alguns houve que creram, mas os padres se apresentaram para deter o trabalho, e o supersticioso povo do campo ergueu-se para se opor ao mesmo. Este não pode ser o Evangelho de Cristo, insistiam os padres, sendo que a pregação disto não traz paz, mas guerra. Vili! Semelhante aos primeiros discípulos quando perseguido em uma cidade, fugia para outra. De vila em vila, de cidade em cidade, ia ele, viajando a pé, suportando fome, frio e cansaço, e por toda parte em perigo de vida. Pregava nas praças, nas igrejas, algumas vezes nos púlpitos das catedrais. Por vezes encontrava a igreja vazia de ouvintes, outras vezes era sua pregação interrompida com brados e zombaria, outras ainda, era com violência arrancado do púlpito. Mais de uma vez foi apanhado pela plebe e espancado quase até morrer. Contudo, prosseguia. Posto que frequentemente repelido, voltava com incansável persistência ao ataque, e uma após outra via vilas e cidades, que haviam sido redutos do papado, abrirem as portas ao Evangelho. A pequena paróquia em que a princípio trabalhará, logo aceitou a fé reformada. As cidades de Moura e Neuchâtel também renunciaram aos ritos romanos, removendo de suas igrejas as imagens idolátricas. Farel havia muito desejar implantar as normas protestantes em Genebra. Se essa cidade pudesse ser ganha, seria um centro para a reforma na França, na Suíça e na Itália. Com este objetivo diante de si, continuou com seus trabalhos até que foram ganhas muitas das cidades e aldeias circunjacentes. Então, com um único companheiro, entrou em Genebra. Mas foi-lhe permitido pregar apenas 2 sermões. Os padres, tendo-se vamente esforçado por conseguir sua condenação pelas autoridades civis, chamaram-no perante um concílio eclesiástico, ao qual chegaram com armas escondidas debaixo das vestes, decididos a tirar-lhe a vida. Fora do salão da Assembleia reuniu-se uma populaça furiosa, com clavas e espadas, para garantir a sua morte caso conseguisse escapar do concílio. A presença dos magistrados e de uma força armada, entretanto, salvou. Cedo na manhã seguinte, foi com seu companheiro conduzido através do lago para um lugar de segurança. Assim terminou seu primeiro esforço para evangelizar Genebra. Para a próxima prova foi escolhido um instrumento mais humilde, um jovem tão modesto na aparência, que foi tratado friamente mesmo pelos professos amigos da Reforma. Mas que poderia ele fazer onde Farel havia sido rejeitado? Como poderia alguém de pouca experiência e coragem resistir à tempestade, diante da qual os mais fortes e bravos haviam sido obrigados a fugir? Não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Zacarias 4, verso 6. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. 1 Coríntios 1, versos 27, 25. Fromen iniciou seu trabalho como mestre-escola. As verdades que na escola ensinava às crianças, estas repetiam em casa.
Logo os pais foram ouvir a explicação da Bíblia, até que a sala de aula se encheu de atentos ouvintes. Novos testamentos e folhetos foram livremente distribuídos, e atingiram a muitos que não ousavam ir abertamente ouvir as novas doutrinas. Depois de algum tempo este obreiro foi também obrigado a fugir, mas as verdades que ensinara tinham tomado posse do espírito das pessoas. A reforma fora implantada e continuou a se fortalecer e estabelecer-se. Os pregadores voltaram, e mediante seus trabalhos, o culto protestante foi finalmente estabelecido em Genebra. A cidade já se havia declarado pela Reforma, quando Calvino, depois de vagueações e vicissitudes várias, entrou por suas portas. Voltando de sua última visita à terra natal, estava a caminho de Basileia, quando, encontrando a estrada direta ocupada pelos exércitos de Carlos V, foi obrigado a tomar um desvio por Genebra. Nessa visita Farel reconheceu a mão de Deus. Posto que Genebra houvesse aceitado a fé reformada, precisava ainda ser ali efetuada uma grande obra. Não é em grupos mas como indivíduos que os homens se convertem a Deus. A obra de regeneração deve ser realizada no coração e consciência, pelo poder do Espírito Santo, e não pelos decretos dos concílios. Ao passo que o povo de Genebra repelia a autoridade de Roma, não se mostrava tão pronto para renunciar aos vícios que haviam florescido sob o seu domínio, estabelecer ali os puros princípios do Evangelho, e preparar esse povo para preencher dignamente a posição a que a providência parecia chamá-los, não era fácil tarefa. Farel confiava em que houvesse encontrado em Calvino a pessoa que o pudesse assistir naquela obra. Em nome de Deus conjurou solenemente o jovem evangelista a que ficasse e ali trabalhasse. Calvino recuou alarmado. Tímido e amante da paz, arreceava-se do contato com o espírito ousado, independente e mesmo violento daquele filho de Genebra. Sua debilidade de saúde juntamente com seus hábitos de estudo levarão-no a procurar o retiro. Crendo que pela pena melhor poderia servir à causa da reforma, desejou encontrar um silencioso retiro para o estudo e ali pela imprensa, instruir e edificar as igrejas. A exortação solene de Farel veio-lhe porém como um chamado do céu, e não ousou recusar-se. Parecia-lhe, disse ele, que a mão de Deus estivesse estendida do céu, tomando-o e fixando-o irrevogavelmente no lugar que ele estava tão impaciente por deixar. História da Reforma no tempo de Calvino, de Aubigné. Por aquele tempo grandes perigos cercavam a causa protestante. Os anátemas do Papa trovejavam contra Genebra, e poderosas nações ameaçavam-na de destruição. Como poderia esta pequena cidade resistir à potente hierarquia que tantas vezes obrigara reis e imperadores à submissão? Como poderia ela enfrentar os exércitos dos grandes vencedores do mundo? Em toda a cristandade o protestantismo estava ameaçado por temíveis adversários. Passados os primeiros triunfos da Reforma, Roma convocou novas forças, esperando ultimar sua destruição. Nesse tempo fora criada a Ordem dos Jesuítas, o mais cruel, sem escrúpulos e poderoso de todos os defensores do papado. Separados de laços terrestres e interesses humanos insensíveis às exigências das afeições naturais, tendo inteiramente silenciadas a razão e a consciência, não conheciam regras nem restrições, além das da própria ordem, e nenhum dever, a não ser o de estender o seu poderio. O Evangelho de Cristo havia habilitado seus adeptos a enfrentar o perigo e suportar sem desfalecer o sofrimento, pelo frio, fome, labutas e pobreza, a fim de desfraldar a bandeira da verdade em face do instrumento de tortura, do calabouço e da fogueira. Para combater estas forças, o jesuitismo inspirou seus seguidores com um fanatismo que os habilitava a suportar semelhantes perigos, e opor ao poder da verdade todas as armas do engano. Não havia para eles crime grande demais para cometer, nenhum engano demasiado vil para praticar, disfarce algum por demais difícil para assumir. Votados à pobreza e humildade perpétuas, era seu estudado objetivo conseguir riqueza e poder para se dedicarem à subversão do protestantismo e restabelecimento da supremacia papal. Quando apareciam como membros de sua ordem, ostentavam santidade, visitando prisões e hospitais, cuidando dos doentes e pobres, professando haver renunciado ao mundo, e levando o nome sagrado de Jesus que andou fazendo bem, mas sob esse irrepreensível exterior, ocultavam-se frequentemente os mais criminosos e mortais propósitos. Era princípio fundamental da ordem que os fins justificam os meios. Por este código a mentira, o roubo, o perjúrio, o assassínio, não somente eram perdoáveis, mas recomendáveis quando serviam aos interesses da Igreja. Sob vários disfarces, os jesuítas abriam caminho aos cargos do governo, subindo até conselheiros dos reis e moldando a política das nações. Tornavam-se servos para agirem como espias de seus senhores.
Estabeleciam colégios para os filhos dos príncipes e nobres, e escolas para o povo comum, e os filhos de pais protestantes eram impelidos à observância dos ritos papais. Toda a pompa e ostentação exterior do culto romano eram levadas a efeito a fim de confundir a mente, deslumbrar e cativar a imaginação, e assim, a liberdade pela qual os pais tinham labutado e derramado seu sangue, era traída pelos filhos. Os jesuítas rapidamente se espalharam pela Europa, e aonde quer que iam, eram seguidos de uma revivificação do papado. Para lhes dar maior poder foi promulgada uma bula restabelecendo a Inquisição. Apesar da aversão geral com que era considerado, mesmo nos países católicos, este horrível tribunal foi novamente estabelecido pelos chefes papais, e atrocidades demasiado terríveis para suportar a luz do dia, foram repetidas em suas masmorras secretas. Em muitos países, milhares e milhares da própria flor da nação, dos mais puros e nobres, dos mais intelectuais e altamente educados, piedosos e devotados pastores, cidadãos operosos e patrióticos, brilhantes sábios, artistas talentosos, hábeis artífices, foram mortos ou obrigados a fugir para outros países. Tais foram os meios que Roma invocara a fim de apagar a luz da reforma, para retirar dos homens a Bíblia e restabelecer a ignorância e a superstição da Idade Média. Mas sob a bênção de Deus e os trabalhos daqueles nobres homens que ele suscitara a fim de suceder a Lutero, o protestantismo não foi esfacelado. Não lhe seria preciso dever a sua força ao favor ou às armas dos príncipes. Os menores países, as mais humildes e menos poderosas nações, tornaram-se o seu baluarte. Foi a pequena Genebra em meio de poderosos adversários a tramarem sua destruição. Foi a Holanda em suas praias arenosas junto ao Mar do Norte, combatendo contra a tirania da Espanha, então o maior e mais opulento dos reinos. Foi a gelada e estéril Suécia, que ganharam vitórias em prol da reforma. Durante quase 30 anos, Calvino trabalhou em Genebra, primeiramente para estabelecer ali uma igreja que aderisse à moralidade da Bíblia, e depois em prol do avançamento da reforma pela Europa toda. Sua conduta como dirigente público não era irrepreensível, tampouco eram suas doutrinas destituídas de erro, mas foi instrumento na promulgação de verdades que eram de importância especial em seu tempo, na manutenção de princípios do protestantismo contra a maré do papado que rapidamente refluía, e na promoção da simplicidade e pureza de vida nas igrejas reformadas, em lugar do orgulho e corrupção favorecidos pelo ensino romanista. De Genebra saíram publicações e ensinadores para disseminar as doutrinas reformadas. Daquele ponto os perseguidos de todos os países esperavam instrução, conselho e animação. A cidade de Calvino tornou-se um refúgio para os perseguidos reformadores de toda a Europa Ocidental. Fugindo das terríveis tempestades que duraram séculos, chegavam os foragidos às portas de Genebra. Famintos, feridos, despojados de lar e parentes, eram afetuosamente recebidos e tratados com ternura, e encontrando ali um lar, por meio de sua habilidade, saber e piedade abençoavam a cidade de sua adoção. Muitos que ali buscaram refúgio voltaram a seu próprio país para resistir à tirania de Roma. João Knox, o bravo reformador escocês, não poucos dos puritanos ingleses, protestantes da Holanda e da Espanha, e os huguenotes da França, levaram de Genebra a tocha da verdade para iluminar as trevas de seu país natal.